O que ensinar para as nossas crianças no século XXI? Bom, esse vai ser o tema do vídeo de hoje, né? Vai ser um vídeo basicamente sobre educação. E eu tô vendo muita gente aí se perguntar esse tipo de coisa, né? Tô vendo posts eclodirem aí nas redes sociais, perguntando, putz, será que faz sentido o nosso modelo atual? Será que tem que mudar alguma coisa em termos de educação? Então, assim, eu resolvi fazer o vídeo de hoje nesse sentido, passando um panorama de algumas coisas que eu li, algumas reflexões que eu tenho, alguns insights e mais ou menos o que eu acho que deveria ser o direcionamento da educação do Brasil e do mundo para os próximos anos, né? Então, primeiro, é bom a gente pegar um pouquinho de contexto, né? O modelo que a gente tem atual, ele é um modelo datado ali do início do século XIX, mais ou menos, quando as escolas, e muitas escolas até hoje fazem isso, acho que a grande maioria das escolas, colocavam crianças trancadas em sala de aula para dar assim, o máximo de informação possível para elas, né? Então ali, por exemplo, se tivesse ali, talvez até antes disso, né, na Idade Média, você tinha ali alguma coisa de obscurantismo, alguns governos e até a igreja, de certa forma, ali não queria que toda a informação chegasse ao povo, né? Existia, inclusive, alguma coisa de retenção de livros, esse tipo de coisa. Então a informação era alguma coisa muito escassa, né? E assim se foi indo durante os últimos 5, 6 séculos, né? E a gente se acostumou nesse modelo que se tranca as pessoas dentro de sala de aula e fica ensinando coisas as mais diversas, né? Fica entuchando ali de informação. Então a gente sai da aula tendo desde noções de trigonometria até saber como se reproduz uma célula unicelular, pluricelular, o que é uma mitocôndria, ou enfim, o balanço atômico de certos elementos químicos, coisas nesse sentido. E aí a gente para pensar, pô, será que esse modelo ainda faz sentido, né? Quer dizer, se você estivesse ali, talvez ali no México de 1800 ou 1900, onde o governo ali ainda tentava frear as informações que chegavam às pessoas, talvez fosse um modelo, né? E o nosso modelo foi baseado muito mais, além dessa falta de informação, né, que tinha, que as escolas, os professores eram a única fonte de informação, a única fonte que a gente poderia se embeber para ter mais conhecimento, esse tipo de coisa. Você tem ali um outro fenômeno, né, que é um fenômeno muito mais social, muito mais cultural, muito mais antropológico, que é o seguinte: se você tivesse, sei lá, na China do ano 1000, ao invés de estar aqui no Brasil dos anos 2020, você provavelmente ali não saberia algumas coisas. Você não saberia ali se a dinastia Sung ia acabar, se ela ia se sustentar ali até 1050, quer dizer, 50 anos depois, alguma coisa nesse sentido, se ia ter alguma invasão ali dos quitãos pelo norte, que de fato aconteceu. Mas você sabia, você tinha certeza que as habilidades necessárias no ano 1000 seriam as mesmas habilidades necessárias no ano 1050, né? Então, se você fosse um pai de uma família pobre, você provavelmente ensinaria seus filhos alguns dos dois conhecimentos mais básicos ali que eles faziam, né? Que era a agricultura, então plantar arroz, basicamente, né? Arroz era algo que sustentava ali a economia da China na época, ou tecelagem, né? Seda também era algo muito forte ali no país por volta do ano 1000. E aqui no Brasil de 2020, né, na verdade no mundo de 2020, a gente tem uma perspectiva muito diferente, né? A gente está aqui em 2020, a gente não tem ideia do tipo de conhecimento que vai ser necessário para as nossas crianças serem ou melhores profissionais ou melhores cidadãos em 2070, né? Porque a gente vive num mundo de revoluções cada vez mais e mais e mais rápidas. Então, assim, a gente vive um mundo hoje onde a informação é tão vasta, é tão disponível, né? A gente está aqui na internet e aí você tem ali desde informação de Wikipedia, que tudo bem, você pode falar, pô, não é a fronteira do conhecimento, mas você pode ir escalando, pode ir para um TED Talks, para o YouTube, para um Google Scholar, e enfim, e partir daí para periódicos científicos, enfim, escalando a sua busca pelo conhecimento de maneira muito fácil, de modo que o papel do professor que fica ali, veja bem, não estou dizendo que o professor não serve mais para nada de jeito nenhum, tá? Não interpreta dessa maneira, mas o papel do professor que fica ali passando aquelas informações que estão amplamente disponíveis a cliques de distância da enorme maioria dos cidadãos, e claro, a gente tem um problema social que nem todo mundo tem acesso à internet, mas o papel desse professor ele fica minguado nesse processo, né? Porque você começa a ter toda a informação que você quer muito disponível. Então, assim, eu vou falar aqui basicamente 3 coisas que eu acho que deveriam ser ensinadas para as crianças hoje, que o primeiro é linguagens, né? Linguagens, principalmente linguagem tech fluency, né? Que seria uma fluência em tecnologia. Então, acho que matemática, português e inglês deveria ser a matriz básica de qualquer escola hoje, de nível básico, para as crianças saírem de fato sabendo português, inglês e matemática, porque matemática ela vai navegar ali por diversos mundos, né? Que ela vai precisar da matemática, desde matemática financeira até outras linguagens mais científicas. O inglês, porque justamente a melhor e a maior e enorme maior parte da informação e do conhecimento está divulgada em inglês pela internet.
e ao português, porque, claro, você precisa se comunicar decentemente e falar com as pessoas. Segunda a habilidade que eu acho muito importante, que deveria ser estimulada e ensinada nas escolas, que é o metacognitivo, né? O que é isso? É o aprender a aprender. Então você não precisa ficar mais ensinando para aquela criança exatamente o que aconteceu na Revolução Francesa, 1700 e pouco. Aquela criança, ela pode buscar aquele conhecimento se aquilo for do interesse dele. Então, por exemplo, você tem hoje engenheiros da NASA, você tem hoje engenheiros da SpaceX, agora do Elon Musk, que provavelmente tem alguma lacuna aí de história que talvez não saiba nem quem foi Robespierre ou quem foi a diferença Luís XIV construiu Versalhes a Luís XVI, que foi decapitado, né? Então, isso, cada pessoa tem uma linha de formação e elas podem buscar por si mesmas essas coisas, principalmente agora que a informação é muito abundante, né? Então, acho que o metacognitivo, que é o aprender a aprender, isso deveria ser ensinado na escola, né? Estimular essas coisas nas crianças, a buscarem mais e mais conhecimentos que sejam do interesse delas, né? E aí, o terceiro ponto que eu acho que deveria ser muito ensinado são habilidades socioemocionais, né? Que às vezes a gente aprende até coisas como, sei lá, massa é peso vezes velocidade, o peso é massa vezes velocidade, se não me engano, vezes gravidade, mas acaba não entendendo, ou por exemplo, a gente sabe o que é um predicado, ou o que é uma conjunção, um adverbial no meio da frase, coisas que a gente acaba não usando, mas a gente não aprende a se conhecer, né? Então a gente não aprende a ter essas habilidades socioemocionais, de comunicação em público, todas essas coisas nesse sentido que acabam ajudando muito mais a gente durante a vida, né? Principalmente em eras de algoritmos comandando o mundo. Então, quer dizer, você tem hoje sites, Facebook, tudo que você compra é registrado. Então, essas máquinas e essas coisas tecnológicas te conhecem muito melhor que você se conhece, né? Então, é um negócio um pouco estranho. Então, acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho nessa parte de autoconhecimento, de habilidades socioemocionais. Claro, existe toda uma parte de socialização, de escolas e também uma parte muito mais de termos sociais. Tem gente que vai, infelizmente, hoje para a escola só para comer, porque não tem comida em casa. Isso tudo tem que ser pensado enquanto poder público, mas eu acho que já está mais do que na hora da gente preparar as nossas crianças para um século XXI que vai ser muito diferente do que foi nos últimos 4, 5, 6 séculos, até porque a gente está em revoluções e mudanças aí constantes, né? Então, assim, só para terminar esse vídeo de hoje, eu só queria dizer que sou um otimista inverterado em relação à educação brasileira e educação mundial, porque acho que a partir de certo momento, né, a partir do momento que as crianças têm acesso à internet, acho isso importantíssimo, elas começam a se embeber da mesma fonte, tanto as crianças ricas quanto as crianças pobres, né? Então você vai diminuindo esse gap entre escolas públicas e escolas particulares, de certa forma, claro, existe uma série de outros fatores sociológicos aí envolvidos, mas eu vejo um futuro muito brilhante para a economia, para a educação brasileira e, claro, também para a educação do resto do mundo. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado. Se gostou, por favor, compartilhe. Tem uma setinha aqui que você compartilha no Stories, compartilhe com os amigos, marquem, indiquem e vamos falando sobre outros temas. Obrigado.